Então, esse nosso curso aqui vai ser sob forma de tópicos e vai ser uma introdução bastante breve aos chamados modelos grandes de linguagem, ou Large Language Models, ou LLMs. Essa sequência de apresentações, essa e a próxima, é uma introdução a todos os tópicos do curso. Então, o que a gente pretende nesse semestre é ter uma ideia de o que essas coisas que eu estou chamando de Large Language Models, ou as LLMs, o que elas são capazes de fazer e depois como é que a gente pode usá-las num ambiente prático, né? O que a gente consegue fazer com elas. O problema desse curso é que essa tecnologia ela está mudando muito rapidamente. Há uns 2 anos atrás, a primeira vez que eu dei esse curso, na verdade era um curso de, né, processamento de linguagens naturais. Eu tive que mudar o curso inteiro, assim, faltando poucas semanas antes do começo das aulas, porque o ChatGPT tinha saído. Então a gente não podia ignorar, mas isso significava ter que mudar tudo. De lá para cá, no meio do semestre, no final do semestre, no começo do semestre, sempre aparece um monte de novidades e a gente tem que ir ajustando aos poucos. Então, a consequência prática disso é que o curso tem um programa, mas que a gente vai ajustando. Agora, isso aqui não é um curso de machine learning. Eu não pretendo ensinar para vocês como é que a gente constrói uma LLM. Eu só pretendo dar uma ideia de como é que elas, qual é a carinha delas e para que elas servem. Construir uma LLM, eu deixei para vocês um livro, que daqui a pouco eu vou mostrar, mas não é a proposta desse curso. O Heráclito está aqui do lado porque o Heráclito dizia que a vida é um fluxo, né? Então está sempre em mudança. Então esse curso é a mesma coisa. É um curso que está sempre em mudança. Bom, antes da gente começar a entrar um pouquinho mais em detalhe, deixa eu mostrar para vocês exemplinhos de o que a gente consegue fazer com essa tecnologia. O mais comum, o mais popular de todos é o ChatGPT, né, que já tem 1 ano e meio, em novembro de 2022 que ele saiu. De lá para cá as coisas ficaram bem mais interessantes. Então, eu vou dar 4 exemplinhos aqui. O primeiro deles, que é o mais fácil da gente imaginar, é usar o ChatGPT, ou seus equivalentes, para recomendar alguma coisa. É como se vocês estivessem procurando no Google, só que a pesquisa é mais sofisticada e a resposta é isso. Então, se vocês entrarem no ChatGPT e perguntarem quais são os 5 pontos principais que eu deveria saber para estudar, quando eu quiser estudar Roma Antiga, o ChatGPT vai te responder com mais ou menos isso que está aqui na tela, né? Então, vai dividir o seu estudo em 5 pontos principais, né? Como eu pedi, né? Eu pedi 5 pontos principais. Então, tem a parte da República Romana, do Império Romano, que é a parte política do Império Romano. Depois tem a parte das leis romanas e como é que era a sociedade organizada, e vai por aí afora. Então, isso aqui, que o ChatGPT é capaz de sintetizar, é bem mais interessante do que uma resposta que o Google daria, né? Você pode transformar isso aqui em keywords, fazer uma pesquisa no Google, ele vai te listar uma porção de assuntos, provavelmente o primeiro deve ser o Wikipedia, que você vai ter que ler aí sim, julgar quais são os 5 pontos principais para estudar Roma Antiga. Aqui não, o ChatGPT faz essa organização para você. Então, ele é muito diferente do que o Google consegue fazer, né? Por isso é que ele ficou tão popular, causou tanto frisson. Mas a gente pode fazer muito mais com essas LLMs. A LLM, em última instância, é uma espécie de tradutor. Você pode, se uma vez eu fiz, eu peguei um paper meu em inglês e pedi para traduzir para português. Ficou assim muito bom. Depois pedi
para traduzir o paper para chinês, eu não tenho a mínima ideia se ele estava bom ou não, mas ele traduziu. O próprio ChatGPT traduziu para português, inglês, podia ter traduzido para italiano. Então, sob esse ponto de vista, também é uma aplicação bem interessante. Mas, em particular, você pode pedir ao ChatGPT para escrever código. Em particular, o exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês é escrever código em SQL. Então, eu passo para o ChatGPT a descrição. Bom, primeira coisa, vou dizer qual é o banco de dados que eu estou usando. O Oracle tem lá as suas sutilezas, o Postgres tem as suas manias, então eu estou dizendo que isso aqui são as tabelas em Postgres. E a descrição das tabelas é a mais simples possível, o nome da tabela e o nome das colunas. E aí eu dou uma instrução, que aqui não está explicitado, mas a minha instrução é que ele deve traduzir essa pergunta aqui em linguagem natural, em inglês, né, para SQL. Então, passo a descrição da tabela, é claro, né, ele tem que entender que tabela eu estou falando, e digo o seguinte: olha, eu quero que você me crie, não está escrito aqui de novo, né, me crie uma consulta para listar o nome dos departamentos que empregaram mais de 10 empregados nos últimos 3 meses. Essa consulta não é tão simples assim. Porque o que significa empregar? O que significa esse verbo aqui? Aí você tem que entender o seguinte: aqui nessa tabela eu tenho a folha de pagamento da empresa, né? Então, para cada empregado, eu tenho o quanto aquele empregado ganhou numa certa data. Então, imagina que esses empregados não sejam continuamente funcionários da empresa, mas que eles possam ganhar dinheiro no mês, no outro mês não ganhem, daqui a 2 meses ele volta a trabalhar, trabalha mais 6 meses. Então, isso aqui é uma modelagem extremamente flexível. Então, a pergunta: qual é o departamento que empregou mais de 10 empregados nos últimos 3 meses? O primeiro problema é quem era empregado do departamento nos últimos 3 meses. Então, tem que vir aqui e dizer o seguinte: isso aqui eu tenho um empregado representado pela sua matrícula, aí eu vou ter que procurar aqui qual é o departamento que aquele empregado, esse employee bate com esse, qual é o departamento daquele empregado, né? E aí eu quero saber o nome do departamento, então eu tenho que vir daqui para cá e pegar o nome do departamento. Então, se eu quisesse listar todos os empregados e os seus departamentos, era só juntar daqui para cá, daqui para cá e listar o nome dos departamentos junto com cada um dos seus empregados. Só que eu quero mais do que isso. Primeiro, eu quero só os últimos 3 meses. Então, eu tenho que ter um filtro pela data. Mas aí tem mais. Eu quero agrupar os funcionários por empregado, por departamento, e de cada um desses grupos por departamento, ver se o departamento empregou mais de 10 pessoas nos últimos 3 meses. Então, um pouquinho mais complicado do que parece essa consulta. Aí o ChatGPT me sintetiza essa consulta que vocês estão vendo aí. Para começo de conversa, quando eu executei isso, eu achei um pouco estranho. Essa construção que está aqui coloridinha, essa construção é válida no Postgres. Eu não tenho certeza se isso aqui é SQL padrão, mas eu acho que não é. Então, por aqui eu tenho uma data corrente e vejo qual é o intervalo entre a data corrente e os últimos 3 meses. Então, a data que aparece naquela tabela, na terceira tabela, tem que ser maior ou igual a os últimos 3 meses. É isso que está em coloridinho aqui. Aí eu faço aqueles joins que eu mostrei para vocês, né? Eu saio do pagamento, né? Tabela de pagamentos, a terceira tabela. Saio, aqui é o ID do empregado na terceira tabela, né? Saio para a tabela de empregados, depois saio da tabela de empregados via aquela coluna ID de departamento para a tabela de departamentos. Essa tabela D aqui é a tabela de departamento, e aí eu pego o nome do departamento. Só que eu quero fazer isso para os departamentos que têm mais de 10 empregados. Como é que eu faço isso? Eu faço um group by por nome do departamento e conto um número de empregados em cada um desses grupos, e o número de empregados tem que ser maior do que 10.
Essa consulta está basicamente certa. A única coisa que a gente tem que supor é que o nome do departamento é único, para que esse group by funcione direito. Se você tiver 2 departamentos na empresa, ou nessa tabela aqui, com o mesmo nome, aquela consulta vai estar errada. Teria que dar um group by por ID. Então, tem uma suposição implícita aqui que nome de departamento é a chave do departamento, é único, né? Então, esse group by aqui podia ser departamento ID, né? Como aqui está o count do empregado, né? Empregado pode ter 2 empregados com o mesmo nome, não tem problema, porque eu estou pegando o ID. Se tivesse departamento com o mesmo nome, eu pegava o ID. Mas, tirando esse pequeno detalhe, essa consulta aqui está correta. Então, o ChatGPT foi capaz de traduzir a minha consulta em linguagem natural, que está repetida aqui em cima, e produzir essa SQL. E mais, dependendo do que você faça, ele explica para vocês o que essa consulta está dizendo. Mais ou menos isso que eu acabei de falar, ele escreve depois da consulta. Então, isso aqui não é uma coisa tão simples assim. É um uso muito diferente do ChatGPT. Aqui é o que vocês esperariam de um Google, né? Um buscador sofisticado. Isso aqui já é diferente. Isso aqui eu estou usando o Google, o ChatGPT, como um tradutor. Só que eu estou traduzindo de linguagem natural, em inglês, para SQL, né? Bom, aí tem uma outra história, que essa aqui é parecida com o primeiro caso, eu só coloquei aqui para mostrar para vocês as limitações. Eu posso perguntar, como eu perguntaria ao Google, alguma coisa bem factual, bem, digamos assim, está em discussão, né? Onde é que o Dom Pedro I está enterrado? Bom, essa pergunta, Dom Pedro I está enterrado, que é bem curtinha aqui. Aliás, a primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu fiz essa pergunta em português. Aliás, eu fiz essa pergunta em inglês. Disse, o ChatGPT não vai saber português. Eu fiz a pergunta em inglês e ele me respondeu em português. Ele percebeu que o IP que eu estava no Brasil me respondeu em português. Aqui eu forcei ele a responder em inglês. Então, onde é que Dom Pedro I está enterrado? Essa pergunta é bem complicada, porque primeiro Dom Pedro I é ambíguo. Pode ser o Dom Pedro I que vocês conhecem do Brasil, mas pode ser o Dom Pedro I de Portugal. Então ele começa dizendo aqui, olha só, o Dom Pedro I do Brasil, que é o Dom Pedro IV de Portugal, ele está enterrado em vários locais. Isso torna a resposta a essa minha pergunta singela bem mais complicada. Bom, então ele começa dizendo, o ChatGPT gera a seguinte resposta. Ele está enterrado primariamente no Monumento de Independência, lá em São Paulo, o que é correto, tá? Bom, aqui tem uma explicaçãozinha do que é o Monumento à Independência, que está lá no local onde dizem que ele proclamou a independência do Brasil, então esse primeiro parágrafo está correto. Aí continua. No entanto, deixa eu mudar aqui. Partes do Dom Pedro I estão enterradas em outro lugar. E aí ele diz, o coração do Dom Pedro I está numa urna na igreja de Nossa Senhora do Carmo, o que é correto, tá? Só que ele diz que é a igreja de Nossa Senhora do Carmo de Salvador. Não é a igreja de Nossa Senhora do Carmo de Salvador, é a igreja de Nossa Senhora do Carmo do Porto, lá em Portugal. Então tem toda uma história que depois é até interessante se vocês quiserem ler. Que história é essa do coração do Dom Pedro I está enterrado em outro lugar? Tá? Então, essa coisa que está nesse quadradinho, ele sintetizou, o ChatGPT sintetizou a partir de informação que existe na web. Só que ele acabou, nessa síntese que ele fez, se confundindo. Confundiu a igreja lá do Porto com a igreja de Salvador. Por que razão ele confundiu as duas igrejas, eu não sei dizer. Provavelmente porque a igreja de Salvador é mais popular, mas não tem nenhuma explicação plausível para isso. E aí ele continua aqui com mais detalhes. O ChatGPT foi buscar uma outra informação que aparentemente está correta, que o Dom Pedro I esteve originalmente enterrado no Panteão dos Bragança, né?
perto de Lisboa. Tá? E ele só foi transferido para o Monumento da Independência no sexto centenário da Independência, o que é verdade. Então, desses 4 parágrafos aqui, tem informação basicamente correta, exceto esse detalhe de confundir as igrejas, que é bem esquisito. E ele gera um último parágrafo, que é uma síntese do que está em cima. Tudo isso é texto gerado automaticamente a partir de informação que o ChatGPT tem da fase do treinamento dele. Na aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas então, ele funcionou como um Google, combinando, só que ele combinou informação de vários lugares diferentes para produzir uma pergunta, uma resposta consistente sobre a minha pergunta. Só que a resposta está parcialmente certa ou parcialmente errada, né? Então, essa é uma situação bastante, digamos, desconfortável. É bem estranho a gente querer usar o ChatGPT como a gente usa o Google e, de repente, tem informação errada, né? Se vocês colocarem isso numa prova de história, vão levar nota baixa. Tá? Bom, aí tem uma outra pergunta. O rei da Inglaterra, né, foi coroado em 2023, em maio, acho, de 2023. Então, logo depois, acho que foi em maio, deixa eu ver aqui. 6 de maio. Então, o rei Charles foi coroado no dia 6 de maio de 2023. E eu aproveitei para fazer essa pergunta ao ChatGPT no dia seguinte, né? Dia 7 de maio de 2023, eu perguntei ao ChatGPT como é que foi a coroação do Charles, do Charles III, né? Aí a resposta é bastante desapontadora, porque ele diz o seguinte: eu, como modelo de linguagem, né, não tenho acesso à informação em tempo real. Isso é uma coisa que a gente vai ter que explorar no curso, que é bastante é, desafiador. Quer dizer, você treina um modelo linguístico, ele contém informação sobre muita coisa, é capaz de gerar SQL, é capaz de fazer muita coisa. Mas a limitação do modelo é que ele só conhece aquilo para o qual ele foi treinado. E isso tem uma data no tempo, tem um tempo limite. Então, como o ChatGPT, usando o GPT 3.5, um desses LLMs, foi treinado há 2 anos atrás, né, quase 3 anos atrás, né, ele só conhece a informação que existia até aquele ponto. Então, ele até responde educadamente que ele não conhece a informação em tempo real e que a informação dele é atualizada até setembro de 2021, quando o Carlos III não tinha sido coroado, né? Bom, aí eu fiz essa mesma pergunta, isso aqui foi em 2023, né? Aí eu fiz essa mesma pergunta no primeiro semestre desse ano, usando de novo o ChatGPT com esse modelo aqui, o modelo 3.5, né? E a resposta dele é parecida, né? A resposta diz: a minha atualização foi em janeiro de 2022. Bom, então, o ano passado, o ChatGPT tinha sido criado até setembro de 2021, e isso era o GPT 3.5, que eu tinha acesso em maio de 2023. Em março de 2024, já melhorou, porque ele foi retreinado em janeiro de 2022, e, de novo, o Charles III não tinha sido curado ainda, então essa resposta é semelhante a essa, exceto que aqui a gente tem informação de qual é a data limite do corte do GPT 3.5, e aqui ele tinha sido atualizado. Bom, continua ruim. Aí eu refiz a pergunta no ChatGPT, só que eu mudei o modelo. Aqui eu estava usando o modelo 3.5, aí eu mudei para o GPT-4,
que usa o modelo mais sofisticado da OpenAI, o GPT-4. O GPT-4, aí sim, ele já tinha sido treinado, então ele me responde corretamente. O modelo, o GPT-4 conhece essa informação, então ele me responde corretamente como é que foi a coroação do Charles III, aí conta uma história aqui de como é que é a coroação dos reis da Inglaterra e blá, blá, blá. Então, esse exemplo eu peguei só para mostrar para vocês que é tudo muito bonito com uma LLM. Ela pode gerar um texto basicamente correto, muito mais interessante que o Google. Ela pode traduzir outras coisas que não sejam português, inglês, italiano, mas ela pode errar, isso que está errado, e ela tem limitações. Ela que eu digo modelo, né? Tem limitações. Ele foi treinado até uma certa data no tempo, então o modelo conhece aquilo para o qual ele foi treinado, né? Então, esse é o exemplo do Carlos III. Mas a gente pode fazer muito mais do que isso. Quando a gente fala de Large Language Model, no começo dos tempos, era realmente um modelo linguístico texto, né? Só que de uns anos para cá, de um ano e meio para cá, mais ou menos, acho que é 2 anos para cá já, eles começaram a criar outros modelos, que não meramente geradores de texto. Então, tem um exemplinho bonitinho que está aqui nesse website, que você consegue gerar histórias, né? Então, o ChatGPT é um contador de histórias. Como é que funciona o ChatGPT? Você tem um repositório de histórias. Então, algumas dessas histórias são simplesmente esqueletos. A história do Chapeuzinho Vermelho é um esqueleto de história. Então, você pode carregar esse esqueleto de história e, a partir daí, interagir com, no caso aqui é o próprio ChatGPT, você pode interagir com o ChatGPT e dar para ele sugestões de como é que a história vai se desenrolar. Diz, olha, eu quero essa primeira cena aqui, onde o Chapeuzinho pega o lanche com a vovó. Aí, uma segunda cena, eu quero que o Chapeuzinho vá andando pela floresta e por aí afora. Então, o que o ChatGPT faz? Ele gera a história. Não, você não precisa escrever muita coisa, você só precisa dar uma diretriz de como é que ele vai gerar a história. Então, ele escreve, gera a história. Só que aí tem uma coisa bem legal, que junto com gerar a história, você pode gerar, como se fosse storyboard, né? Imagens que representam as cenas. Tá? Então, são dois modelos diferentes. Um chamado para gerar histórias e outro chamado para gerar desenhos, storyboard, né? Por acaso, essa implementação usa o Stable Diffusion para gerar imagens e o próprio ChatGPT para gerar histórias. Mas o OpenAI tem um outro modelo para gerar ilustrações. Aí, o modelo gera, quer dizer, o ChatGPT gera coisas dessa natureza aqui. Olha só. Está escrito aqui: o Lily, a menina, né, recebe de uma porção misteriosa aqui de um estranho, né, na floresta proibida. Aí, a cena, a descrição da cena é uma figura encapuçada, né, entrega porção, né, a Lily, né, e os dois são cercados por árvores retorcidas numa lua cheia. Bom, essa figura aqui foi gerada a partir dessa informação que foi dada para o ChatGPT, para o ChatGPT, né? E ele gerou esse texto e essa cena. Bom, então aqui a gente partiu de texto para gerar uma história e as ilustrações da história, para gerar imagem. Só que aí o Edirley, que é o autor
paper que eu acabei de mostrar para vocês, o Wesley fez uma outra coisa. Que tal a gente gerar histórias a partir de imagens? Eu dou as imagens e peço para o GPT gerar o texto e as imagens que juntem essa informação que eu dei para ele de uma forma coerente. Que informação que eu dei para ele? Bom, informação não sob forma de texto, isso aqui foi sob forma de texto, né? Mas informação sob forma de imagens, né? Está aqui, ó, o próprio, o próprio Edirley, um pequeno verbete dizendo que o Edirley é professor da Brega e que eu agora quero avaliar a carreira acadêmica dele. E aí dou mais informação para o sistema gerar o meu enredo, vamos chamar assim. Uma informação que a gente gosta de usar é o número de citações aos nossos papers, dado lá pelo Google Scholar. Então, isso aqui é o Google Scholar, a figura do Google Scholar do Edirley, mostrando o número de citações que ele teve ao longo do tempo. E aí posso dar também uma outra coisa que a gente gosta de mostrar, que é a lista de papers, né? Então, por acaso, está até o paper do ChatGPT aqui no final dessa lista. Então, eu quero gerar uma história a partir de uma informação básica sobre quem é um objeto da história, o Edirley, quais são o resumo das citações, né, da popularidade dos papers dele, e uma lista de papers. E aí eu peço para gerar uma história a partir dessa informação não explicitamente textual, informação que contém imagens. E aí o Image Teller, né, o ChatGPT que funciona com imagem, começa a escrever. Então ele começa repetindo que o Edirley é um professor da universidade e inventa que ele está num escritório, né, num escritório cheio de livros, né, um escritório, digamos assim, austero, né, e começa a contar uma história aqui que foi ele que inventou, não fomos nós que temos, né? E aí continua. Então, isso aqui é o contexto da história. Aí ele continua dizendo, growing recognition, o próximo passo aqui do diálogo. Bom, de onde é que ele tira essa informação? Ou de onde é que ele tira esse texto aqui? Ele gerou esse texto analisando esse gráfico. Se você notar aqui, o Edirley teve um número crescente de citações até 2018, depois de 2019 caiu bastante, depois continua subindo. Em 2023 teve uma subida bastante grande. Então, essa forma com que esse diagrama aparece aqui, o Image Teller pediu ao sistema para gerar uma historinha, e ele gerou essa historinha que está aqui. Aí a coisa continua, né? Essa professor Joan aqui, que essa imagem é gerada, não pedi para fazer nada. Essas imagens foram geradas da cabeça lá do sistema. Por acaso, esse aqui também não tem nada parecido com o Edirley. E aí, nessa história, ela continua. Agora sobre já uma forma de enredo mais sofisticada, que entrou a pessoa que está avaliando o Edirley, dizendo, olha, ele teve uma subida bastante grande, né, no número de citações em 2023. Isso aqui. E aí, para sustentar, inventar o diálogo, né, essa personagem fictícia aqui pergunta, né, por que que você, o que que você justifica essa subida tão grande de citações? Aí vai lá o Edirley contando, especialmente o ChatGPT. De onde é que o sistema inventou que essa subida de citações veio do ChatGPT? Bom, a subida de citações está aqui no gráfico, mas o ChatGPT é uma dessas publicações aqui de 2023, essa última aqui, né, que ganhou um prêmio lá no SBG. Então, o Image Teller é um tanto mais sofisticado do que o ChatGPT, no sentido de que a informação de entrada é uma informação não textual, né? É uma informação
que contém gráficos, por exemplo. E a partir disto, ele consegue entender o gráfico e gerar uma historinha como essa daqui. Então, esse uso dessa tecnologia para gerar histórias fictícias é bastante interessante e tem um resultado muito bom. O Del-E, esse indivíduo aqui, aliás, ele não usou o Del, ele usou o Stable Diffusion, né? Esses geradores de ilustrações, eles são extremamente bons, né? Essa figura aqui está um pouco, digamos assim, não muito bonitinha, porque já é um pouco velha. Essas daqui são mais recentes, então tem um realismo impressionante, né? Inclusive, a ideia de que o primeiro foco, o primeiro plano da imagem está em foco e o segundo plano ligeiramente desfocado, como uma boa fotografia de uma pessoa. Bom, então esses são exemplos um tanto diferentes do que essa tecnologia é capaz de gerar, né? Então é dessas coisas que a gente vai tratar nesse curso. Essa ideia do curso, como eu comentei, ela vem de outras datas, onde a gente estava preocupado essencialmente com processamento de linguagem natural. E algumas dessas tarefas de processamento de linguagem natural eu já citei para vocês. Por exemplo, tradução automática. Isso é alguma coisa que hoje é perfeitamente viável. Aliás, você pode fazer tradução automática de áudio direto para uma outra coisa. Outro dia tinha um amigo nosso que estava andando na França, já tem uns 2 ou 3 meses, o TGV parou no meio do caminho, deu uma freada, uma confusão danada, e o chefe da composição começou a falar alguma coisa no alto-falante, que o meu amigo não estava entendendo nada. Então, ele pegou o celular e mandou o Google traduzir um áudio que estava explicando lá do chefe da composição para português, né? E funcionou. Aí ele entendeu lá, sim, eles atropelaram alguma coisa lá, o TGV teve que parar, que alguma coisa se soltou, sei lá o que foi. Mas ele fez uma tradução em tempo real do áudio em francês para o texto em português. Vocês já devem ter visto uma outra coisa de tradução que, para quem viaja, é uma salvação, que é você apontar o celular para o cardápio e ele traduzir o cardápio ali na hora, né? Bom, então é muito mais do que tradução de texto para texto. Hoje em dia, esses modelos conseguem fazer coisas bem mais interessantes. A outra questão que aparece é resumir texto, né? Resumir texto é uma tarefa bastante popular de processamento de linguagem natural e hoje os modelos que resumem texto são muito bons. E resumir texto não é uma coisa tão simples assim. Você tem que entender um pouco do que o texto está tratando e escolher os parágrafos mais importantes, enfim. Resumo de texto não é tão simples. Outra coisa popular é análise de sentimento, né? Você tem no Twitter, o X, né? Você tem pequenas frases que traduzem uma opinião a favor ou contra, neutra, sobre uma situação. Então, você tem que olhar para aquela pequena frase, o modelo tem que olhar para processar aquela pequena frase e classificar. Isso aqui é uma informação a favor, uma informação neutra, uma informação contra, ou uma classificação mais sofisticada do que essa. Então, a análise de sentimento é uma coisa bem interessante. E outra questão é fazer inferência lógica. Só que inferência lógica, onde as premissas e as hipóteses e tal, elas estão expressas em linguagem natural, não no modelo de formal matemático. Então, isso aqui são tarefas tradicionais de processamento de linguagem natural que há 3 anos atrás a gente estudava em separado num curso de tópicos parecido com esse, quer dizer, parecido com esse, motivado originalmente por isso. Aí tem umas outras coisas que são importantes, mas são tarefas assim, talvez mais específicas.
né? Quando você me dá um texto, eu posso querer interpretar o texto e descobrir quais são os objetos que estão sendo nomeados no texto. O Pão de Açúcar localizado na praia de Botafogo, no Morro da Urca, não, né, no bairro da Urca, tem altura de, sei lá o quê, 350 metros. Então, você me dá esse texto, eu quero identificar quais são os objetos nomeados, o Pão de Açúcar e o bairro da Urca, né? 350 metros não é um objeto, é um atributo de objeto. Então, aí reconheceria nesse pequeno trecho duas entidades, o Pão de Açúcar e o bairro da Urca. Agora, quando você reconhece as entidades, imediatamente fica pensando num outro verso da moeda, que é descobrir na frase qual é o relacionamento entre as entidades. Então, por exemplo, Pão de Açúcar e bairro da Urca, o relacionamento entre um e outro é localizado em. Então, antigamente, a gente fazia modelos para analisar texto e descobrir as entidades nomeadas, e um outro modelo para descobrir os relacionamentos entre as entidades nomeadas. Os papers mais recentes fazem essas duas coisas ao mesmo tempo, mas são tarefas bem específicas, né? Algum entendimento bem básico acerca do texto, colocado de uma forma bem precisa, né? NER, NER, Name Identity Recognition, e IRE, Relation Extraction. São as duas tarefas bem populares em processamento de linguagem natural. Outra coisa que a gente, às vezes, seres humanos começam a se atrapalhar é a resolução de pronomes. Por exemplo, essa frase aqui, John garantiu que vai agradecer a Susan pela ajuda que ela deu. Bom, eu aqui já resolvi que o she se refere a Susan, que deu ajuda a John. Em inglês, não é tão óbvio assim, porque essa frase em inglês está she had. Aqui o she had given, esse she aqui se refere a Susan. Mas se o had received, esse she aqui, se refere a John. Então não é nada óbvio numa frase, frequentemente, como que você resolve os pronomes. E isso é super importante na hora de entender a frase. Então isso é uma tarefa bem específica de processamento de linguagem natural e com frequência bem difícil. A última que está listada aqui é mais simples. Você nomear os termos que ocorrem na palavra de acordo com o papel que esses termos representam. Se é sujeito, predicado, por aí afora, é a típica processamento de análise sintática. Mas se a gente quiser ter um pouco mais de semântica, a gente tem outros rótulos que a gente gostaria de dar aos termos que aparecem na frase para indicar alguma semântica daquele termo, né? Quando, onde, quem fez o que para quem, enfim, isso aqui, Semantic Role Labeling, exige que você interprete a sentença de uma forma um pouco mais profunda. Aliás, todos esses aqui, né? Bom, essas tarefas todas aqui, tem mais do que essas, esse paper aqui é bastante interessante e discute essas tarefas, né? Todas essas tarefas aqui, até bem pouco tempo atrás, eram tratadas em separado, com modelos criados separadamente para resolvê-las. Então, você tinha um modelo para resolver isso aqui, outro modelo para resolver aquilo lá. Então, você tinha que desenvolver vários modelos diferentes para cada uma dessas tarefas. Bom, olhando mais para trás, essas questões que eu estou levantando para vocês, processamento de linguagem natural, elas evoluíram muito. Desde Priscas Eras, você tinha modelos linguísticos que eram, na verdade, uma coleção de regras. Então, eram modelos bastante rudimentares, uma capacidade de processamento nessa época que era negligível, se é que era existente. Então, era muito incipiente
a questão de linguística nessa época aqui, há bastante tempo atrás. Lá pela década de 70, até o final da década, até o começo da década de 90, as coisas melhoraram bastante. Quer dizer, os modelos continuaram sendo basicamente escritos sob forma de regras, só que a gente tinha mais poder computacional. Então a coisa aqui mudou um pouco, simplesmente porque a gente teve mais capacidade computacional para escrever, para representar e para processar o nosso modelo linguístico. Esse paper aqui tem uma descrição bastante boa dessas eras aqui. Também esse paper aqui está disponível na web. Bom, um pouco mais recentemente, esses modelos baseados em regras começaram a migrar para redes neurais e outros modelos de machine learning, né? Bom, por que essa mudança se tornou possível? Bom, de novo, porque a gente tinha muito mais capacidade de processamento, né, no começo desse século, mas também a gente tinha muito mais dados disponíveis para treinar os modelos. Lembre-se que linguagem é essencialmente o que existe na web. Então, você pode usar o que existe disponível na web para treinar esses modelos linguísticos. Então, não é só a capacidade de processamento que muda o cenário, mas o volume de dados que você tem para treinar o seu modelo. Onde dados, no caso de linguagem natural, significa essencialmente texto. Bom, de uns 10 anos para cá, esse boom de modelos linguísticos baseados em machine learning aumentou muito. De novo, por que aumentou muito? Que eu tinha mais capacidade de processamento, a gente tinha mais dados, mas por uma outra razão também. Os modelos de machine learning ficaram bem mais sofisticados. Então, essa história de Deep Learning-Based Models, em parte, reflete um aumento na capacidade computacional estúpido nos últimos anos, mas também um volume de dados disponível para você treinar modelos muito grandes. Se não existir esse volume imenso de dados, você não consegue treinar os modelos. Então, é mais processamento e mais dados para treinar modelos muito mais sofisticados. Os chamados modelos linguísticos grandes, ou LLMs, eles começaram a aparecer no final, já uns 5 anos atrás, por volta de 2018. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um pouco da história. Então, os problemas eram basicamente os mesmos, só que a evolução dos modelos foi acelerando muito, até que recentemente a gente desembarca nesses modelos linguísticos grandes que são o objetivo desse curso em particular. Bom, então o que é, em essência, um LLM? Quer dizer, é um modelo linguístico baseado numa rede neural profunda, quer dizer, uma rede neural muito grande, com vários parâmetros. Quando eu falo vários parâmetros, não é vários parâmetros, é centenas de bilhões de parâmetros. Então, é realmente um modelo muito grande. Tá? Bom, o que a gente chegou nesse ponto? Bom, que a gente tem capacidade computacional para executar um desses modelos gigantescos, e mais ainda, porque a gente tem uma quantidade muito grande de texto, né? Lembre-se que isso aqui é um modelo linguístico, né? Texto que a gente pode usar para treinar esses modelos muito grandes sem supervisão, né? Ou, em alguns casos, semi-supervisionado. Isso daqui a pouco, a aula que vem, eu vou mostrar por que isso daqui. Mas, enfim, os modelos não precisam de dados que você rotulou manualmente para serem treinados. Isso é bem importante. Então, é um modelo grande, um volume gigantesco de dados, e você não precisa rotular os dados para treinar um modelo. Um modelo de bilhões de parâmetros exige trilhões de instâncias de texto para ser treinado. É mais ou menos uma ordem de grandeza a mais. Então, isso tudo aqui é possível porque a gente tem muita computação e a gente tem a web aí do lado para nos dar
exemplos de texto. Bom, só que aí o que aconteceu é que esses modelos linguísticos que andaram aparecendo, eles são capazes de se adaptar para resolver todos aqueles problemas que eu comentei para vocês. Eu não vou fazer um modelo para tradução, um modelo para resumo de texto, um modelo para isso, um modelo para aquilo. Vai ser o mesmo modelo adaptado para resolver esses vários problemas. Isso é uma mudança enorme, porque uma vez que eu tenha treinado um dessas LLMs, com um pouco mais de esforço, eu faço com que esse modelo funcione bem para resolver aqueles problemas todos. Isso é um negócio bastante importante. Há uns 2 anos atrás, acho que já foi mais de 2 anos atrás, eu tive um aluno que fez uma dissertação de mestrado excelente. Levou 6 meses treinando alguns modelos para resolver lá o problema que a gente estava resolvendo. Isso foi segundo semestre de 2022. Quando apareceu o GPT, né, o ChatGPT, disse, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse negócio aqui e vamos ver se ele consegue resolver os problemas que eu estava tentando resolver lá no segundo semestre de 2022. Em uma semana, ele adaptou o GPT 3.5 para resolver os mesmos problemas que antes ele tinha levado 6 meses para criar o modelo para resolver o problema. Então, digamos, a acurácia da solução era basicamente a mesma coisa. Então, em essência, não é só a gente ter um modelo só que com poucas adaptações resolve um monte de problemas. É que essas pequenas adaptações são muito mais rápidas de serem feitas do que antes, né? Então, é uma ferramenta de produtividade impressionante, impressionante mesmo, tá? Bom, dito isso, a gente precisa ser um pouquinho mais específico. Tudo isso que eu acabei de falar, que eu citei já 300 vezes, se refere a um modelo linguístico. Então, um LLM, se a gente não falar nada diferente, ele é um modelo linguístico. O ChatGPT foi uma grande revolução. O ChatGPT saiu em novembro de 2022. Ele foi uma grande revolução, causou um frisson muito grande, porque eles treinaram o GPT-3 para seguir instruções. O que é seguir instruções? Eu mostrei para vocês o exemplo lá de traduzir para SQL. Então, eu passei uma informação para o ChatGPT e dei uma instrução para ele. Você agora vai traduzir sentenças em linguagem natural, em inglês, né, para SQL, tomando como base o Postgres. Por trás desse exemplinho que eu mostrei para vocês, tem uma coisa sutil. Eu estou instruindo um modelo para resolver um problema. O modelo linguístico é simplesmente um modelo linguístico. Ele é um pouquinho mais treinado, a gente consegue adaptar um LLM para seguir instruções. Quando eu falar na próxima aula do ChatGPT, vai ficar um pouco mais claro. Então, a ideia de você ter um modelo linguístico e retreinar ele um pouquinho para ele seguir instruções é o que trouxe a, a baila, colocou os holofotes no ChatGPT. Tem umas outras coisas aqui que vale a pena a gente citar, que daqui a pouco vão aparecer. A ideia de um chat model. O modelo linguístico, por si só, é como se fosse uma coisa estática. O chat é uma coisa meio dinâmica, né? Você faz uma mensagem, aí daqui a pouco o sistema responde alguma coisa, aí você faz uma outra interação com o sistema, que provavelmente leva em consideração a resposta anterior e vai construindo um diálogo dessa forma. Então, construir um modelo de diálogos é um pouco diferente dos 2 casos anteriores.
E a última coisa que tem aqui, que vale a pena a gente falar, daqui a pouco eu vou mostrar uma figurinha, né? São os modelos de embedding. Tudo que a gente falou até agora parece que esses modelos trabalham com texto, parece que eles entendem as palavras. Não é nada disso. Esses modelos, no final das contas, o que eles fazem é trabalhar com vetores. Então, se a gente pega texto, transforma em vetores, trabalha com os vetores, depois pega os vetores e transforma de novo em texto. Então, esses modelos não entendem absolutamente nada de palavras ou de texto em si. Trabalham com vetores. Isso é um negócio um pouco surpreendente, mas ao longo do curso vai ficar claro. Agora, falando um pouco da história que a gente está vendo. Talvez o grande marco, né, dessa tecnologia foi o primeiro modelo da OpenAI, o GPT. Nota que aqui tem GPT-2, 3, 3.5, 4 por aí fora. Esse era o primeiro GPT. Depois teve um outro da Google, chamado BERT, que ainda é usado hoje em dia, lá por volta de 2018. Isso aqui são modelos linguísticos bastante grandes, mas muito menores do que o que a gente tem hoje em dia. E aí o BERT deu origem a várias outras variantes, né? O Dilbert, está vendo aqui que é Dilbert, Roberta, Delberta, por aí afora. E o T5 é um outro modelo do Google muito maior do que o BERT. O BERT é fácil da gente trabalhar, o T5 já é bem pesado. E a série dos GPTs, GPT-2, 3 e umas outras variantes daqui, até chegar ao 3.5. Então, isso aqui tudo é até novembro de 2022. Por que novembro de 2022? Novembro de 2022, porque foi quando o GPT 3.5 foi lançado. O ChatGPT virou popular. Então, foi um marco na evolução desses modelos, o anúncio do ChatGPT. Tá? E ele é o modelo que segue instruções. O modelo não é propriamente um modelo linguístico. Eles pegaram o GPT-3 e retreinaram o GPT-3 para seguir instruções e virou o GPT, foi rebatizado como GPT 3.5. Aí segue aqui uma sequência de modelos ao longo de 2023. O Llama, esse Llama aqui, esse Llama aqui, esse Llama aqui, são modelos desenvolvidos pela Meta, pela dona do Facebook. A diferença desses modelos, eles são muito bons. A diferença desses modelos desenvolvidos pela Meta é que você pode baixar esse modelo, eles são open source. Então, se você hoje quer um modelo open source muito bom, olha para esses modelos da Meta. Não são os únicos modelos open source, mas esses aqui são muito bons. A OpenAI, por sua vez, continua. OpenAI são esses GPTs aqui, né? Esse GPT-4 é muito, muito bom. Dos modelos que a gente usa é o que tem melhor desempenho, mas ele é proprietário. Então, a Meta OpenAI continua evoluindo com os modelos dela ao longo de 2023. E o Google, aí começou uma certa confusão. O Google lançou um ChatGPT-like chamado Bard em maio de 2023. Esse lançamento do Bard foi aquele fracasso, aquele vexame que aquele indiano lá do Google passou lá em Paris. Esse Bard aqui usava um modelo de chamado PAL M2. A Google tinha os outros, né, aquele BERT, T5. Até que no final do ano passado, a Google resolveu esquecer o nome Bard e renomear tudo como Gemini. E a partir de agora, o concorrente da OpenAI do Google é o Gemini. Tá? Então, o que a gente vai ver nesse curso é essencialmente a tecnologia da OpenAI, né, esses GPTs da vida, a tecnologia da Meta, são os Llama da vida,
e a tecnologia do Google, que é os Gemini 1.5, Gemini 1, por aí afora. Mas isso foi até 2023, né? Então, em 2024, ou seja, no semestre passado, apareceram mais novidades ainda. A Meta, nota que aqui parou no Llama 2, né? A Meta, em abril, quer dizer, 6 meses atrás, né? Não, menos de 6 meses atrás, lançou o Llama 3, que é muito bom, tá? Esse modelo de 8 bilhões de parâmetros a gente consegue rodar localmente, dos 70 bilhões de parâmetros aqui a gente pode baixar e rodar numa maquininha maior, de preferência com uma placa gráfica, tá? Mas a diferença é que esses modelos da Meta são open source. Tem outros modelos open source por aí que são interessantes. A Microsoft tem uma coleção de modelos relativamente pequenos, né? Isso é 14 bilhões, já não é tão pequeno assim, mas esses aqui estão pequenos o suficiente para a gente rodar na nossa máquina, né? A Databricks tem um modelo dela, esse modelo dela é bastante grande, tem 32 bilhões de parâmetros, mas ele é um pouco estranho. Ele tem uma arquitetura que ele não ativa os 132 parâmetros uma vez só. Ele é modular e só ativa um módulo de cada vez. Então, é um modelo bem menor do que 132 bilhões de parâmetros, mas é grande o suficiente para não poder rodar no seu computadorzinho. O Google tem, como eu falei, o Gemini 1.5. Esse aqui é o melhor modelo do Google que existe hoje. Mas ele tem uns outros modelos que são open source que a gente consegue rodar. Esse Gemma 7B aqui, ele tem um desempenho bem razoável e dá para a gente rodar localmente se distrair. Outros concorrentes que a gente não vai ver nesse curso são os da Anthropic. Tem vários outros modelos, depois eu vou comentar sobre isso, mas os da Anthropic são os Claude, e eles também têm modelos diferentes, tamanhos diferentes, né? A gente não sabe qual é o tamanho, você vê que esses modelos que têm uma performance altíssima, eles não dizem quantos parâmetros tem. Eles só dizem que esse aqui é o menor, esse aqui é o maiorzinho, esse aqui é o grande. Mas quantos parâmetros tem, não dizem. Essa história de tamanho do contexto é bastante importante. Eu vou comentar sobre isso mais adiante no curso. Mas essa coluna aqui é super crítica. Aqui são as datas e as referências do que esses modelos são lançados. Esses números aqui já não são fidedignos, mas tem um monte mais de referência. Bom, mas isso foi até maio. A gente estava no meio do semestre passado. Agora, pouquíssimo tempo atrás, mais precisamente 2 semanas atrás, a OpenAI lançou, aqui tem um GPT-4 Omicron, que é o melhor modelo que eles têm. Aí a GPT, o OpenAI lançou um Omicron Mini. Bom, Mini significa realmente que ele é um modelo, continua sendo proprietário, mas é um modelo muito menor do que o GPT-4o Omicron. Só que por que ele é... Bom, ele roda mais rápido, ele tem um tempo de latência muito menor do que o GPT-O, e ele custa muito menos rodar do que o GPT-4 Omicron. Então, esse é o último grande lançamento, até onde eu saiba, até ontem, o último grande lançamento da OpenAI em julho desse ano, 18 de julho. Aí, como se não bastasse, semana passada, a Meta lançou o Llama 3.1. Lembra que era o Llama 3, agora é o Llama 3.1. Em julho de 23 de julho, tem 2 semanas, né? E esse 3.1 é muito bom. Ele também vem em um modelo pequenininho que a gente pode rodar localmente, um modelo médio que só dá para rodar num servidor, e um modelo gigantesco de 405 bilhões de parâmetros que eu não sei nem como é que a gente roda esse troço. Agora, curioso é que esse modelo aqui é multilingual.
inclusive para português. Então, se vocês quiserem traduzir alguma coisa de português para Thai, vocês podem usar um desses modelos aqui e ver o bicho que dá. Tá? Então, modelos open source que a gente pode baixar e rodar, seja lá onde for, esses são os melhores modelos open source que tem. São bem recentes, pelo menos até agora, até o dia de hoje, são os melhores que tem. Tá? Bom, o que tem de desafios que a gente vai ver um pouco no curso? Bom, o primeiro grande desafio é esse problema de que quando a gente treina um modelo, aquele modelo ele conhece, ele tem informação até uma certa data. Que data é essa? A data do conjunto de dados que foi recuperado e usado para treinar o modelo. Então, nunca é um negócio de ontem, né? Então, como é que a gente consegue fazer com que o modelo desses funcione para dados recentes? Isso vai ser uma discussão desse curso. Se você tem um domínio de discurso, sei lá, o SAL da PUC, e você quer injetar conhecimento sobre as disciplinas da PUC na LLM, você provavelmente vai ter que retreinar a LLM, colocar um pouco mais de informação dentro da LLM. Isso não é nada simples, porque se a LLM é muito grande, retreinar a LLM não é nada fácil. Se ela é de 8 bilhões de parâmetros, ainda dá para encarar, mas também não é nada fácil. Então, isso aqui é um desafio. Injetar conhecimento sobre um determinado domínio ou injetar conhecimento recente. O problema é o mesmo. Outra questão é muito mais complicada. Eu mostrei para vocês o exemplo que a informação acerca de onde é que o Dom Pedro I está enterrado estava errada. Então, isso é um fato de que esses modelos eles não são nem determinísticos, nem exatos. Então, eles podem produzir fatos errados. O pior do que produzir fatos errados é que o fato tem cara de estar certo. Quando o exemplo que eu dei, que o coração de Dom Pedro I está enterrado na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Salvador, isso parece uma coisa correta, porque, afinal de contas, existe uma igreja de Nossa Senhora do Carmo em Salvador. O que está errado aí? Bom, está errado porque está errado. Só que a gente, quando dê a informação, não consegue descobrir de uma forma imediata que está errado. Isso é muito desagradável. Para gerar texto, história, como o ChatGPT que eu comentei com vocês, gerar história não é muito problema, porque a história não tem compromisso com verdades factuais. Mas quando a gente quer criar algum texto sobre determinado assunto e o assunto é alguma verdade conhecida, isso se torna muito complicado. Bom, aí tem outras questões aqui, perguntas sem sentido. Essas são, de certa maneira, mais fáceis ou menos danosas do que o primeiro caso. E a última questão é você gerar texto que é tóxico. Tóxico no sentido de ser ofensivo ou levar a consequências desagradáveis. Por exemplo, você procurar usar o ChatGPT para criar armas químicas, o ChatGPT está programado para bloquear esse tipo de resposta. Embora possa ser que exista informação no modelo, ele é bloqueado para filtrar conteúdo tóxico. Tem maneiras de bypassar isso, né? Você começa a fazer umas perguntas muito enviesadas e acaba extraindo do modelo informação tóxica. Mas isso é alguma coisa que quem constrói esses modelos tem uma preocupação muito grande. Quando a gente for olhar em mais detalhe a tecnologia da OpenAI ou da Llama do Google, vocês vão ver que eles têm uma preocupação muito grande em filtrar esse conteúdo. Isso é uma crítica
bastante alta a construção desses modelos. Bom, e tem uma última coisa que parece divertida, as alucinações. Esses modelos não são determinísticos. Então, eles começam, quando você começa a interagir com o modelo, ele pode responder coisas que são completamente erradas, coisas que são contraditórias, e você faz a pergunta de novo, a resposta que você obtém é diferente, né? Então, a gente chama tudo isso aí de alucinações, um modelo produzir resultado que não tem muito sentido, né? E aí tem uns exemplinhos aqui de alucinações. O primeiro é bem idiota, né? O céu é azul. Se depois você perguntar de novo, ele pode responder para vocês que o céu é verde. Por que isso? Porque ele não é determinístico na sua resposta. É bem interessante isso. Bom, eu vou concluir essa nossa primeira conversa aqui falando um pouquinho de redes neurais e de um outro conceito que são conceitos de diálogo. Esse curso, como eu falei, não é um curso de machine learning, mas a gente tem que saber alguma coisinha de machine learning. Infelizmente, bem pouco. O que nós estamos tratando aqui, linguagem natural é essencialmente sentenças. Sentenças que são sequências de palavras. Se você escreve na horizontal, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou escreve na vertical, não importa muito. São sequências de palavras. Então, uma primeira abordagem a tratar com linguagem natural foram os chamados RNNs, ou Recurrent Neural Networks, que é essencialmente uma sequência de RNNs, onde cada um deles processa uma parte da entrada, dá como saída alguma coisa que é consumida pela próxima RNN na sequência e resume o que ele viu na entrada num estado. Então, se você pegar um Recurrent Neural Network, que seria representado assim, e desenrolar a sequência que está representada nesse conjunto de palavras T, a computação dele se dá mais ou menos como isso daqui. Então, isso aqui foi a primeira grande arquitetura de redes neurais para processar texto, ou para processar sequências em geral. Depois apareceu uma outra ideia, que é motivada principalmente pela questão de tradução, que são os modelos de encoder, decoder, ou sequence to sequence. E a ideia é você ter uma sequência de RNNs, uma sequência como essa daqui, né? Onde você vai processando a entrada. No caso aqui eu coloquei uma frase: Transformers are great. Então você vai processando as entradas. Cada RNN recebe como entrada um pedaço do texto e a resposta da anterior, e até o final, quando ela produz um estado. Um estado aqui é um vetor, tá? Um vetor que representa a sequência de palavras que esse encoder viu na entrada. E o decoder faz o contrário. Ele pega o estado e vai gerando uma saída. Então, esse encoder-decoder aqui, esse exemplinho, seria para traduzir de inglês para alemão. Bom, tem uma questão que essa arquitetura, ou essa figurinha deixa bem claro, é que esse estado aqui, esse vetorzinho aqui, teria que capturar toda a informação na frase de entrada, a sequência de palavras e o significado de cada uma dessas palavras. Isso é uma coisa bastante difícil. Então, uma maneira da gente bypassar essa limitação é ter o encoder. Esse encoder aqui é uma sequência de RNNs. Ele continua aqui exatamente como tal. Só que, em vez da gente produzir um estado final, cada RNN produz uma saída, um estado.
Ou seja, cada RNN pega uma palavra e produz um vetor. Ou pega uma palavra, informação passada pelo RNN anterior e produz um vetor. E aí o decoder vai receber todos esses estados, captura informação acerca das palavras de entrada, da posição delas, e produzir uma saída. Então, cada RNN na saída, ele olha para a entrada inteira. Aqui, esses arcos pretos aqui vão ter pesos aqui. Então, a entrada para esse sujeito não é apenas a saída da célula anterior. É a saída da célula anterior e todos os estados produzidos pelo encoder. Então, potencialmente, esse sujeito aqui, esse cinzazinho aqui, tem mais informação à disposição dele do que nessa arquitetura. Tá? E aí produz a saída. O processo de criar os pesos para essas arestas aí, e esse processo de modelar vários estados e ligar os estados às saídas aqui, é chamado de mecanismo de atenção. Isso aqui já melhorou bastante. A gente tem vários estados para capturar informação acerca de entrada, e todos os estados contribuem para cada uma, né? Esses pretinhos têm para cada uma dessas células. Então, essa célula vê todos os estados, essa aqui vê todos os estados, e assim por diante. Só que ela vê todos os estados através de um filtro, que são os pesos dessas arestas. Então, o mecanismo de atenção é como é que a gente cria os pesos dessas arestas. Tá? Só que ainda tem um problema com essa arquitetura. Você não consegue treinar essa arquitetura em paralelo, porque o RNN, essa setinha branca aqui, significa que a entrada de uma célula depende da saída, depende de processar da célula anterior, depende da saída da célula anterior. Isso aqui é um processo essencialmente sequencial. A saída também, embora cada uma desses RNNs recebam informação de todos os estados, ainda há inerentemente uma sequência de processamento aqui. Então, não dá para a gente treinar essa história daqui em paralelo. Então, o treinamento é dentro. Então, o Transformer é uma modificação dessa arquitetura que permite a gente treinar em paralelo. Primeira providência, a gente não tem mais os RNNs, a gente tem um neural network feijão com arroz aqui. Cada uma dessas caixinhas é uma rede neural toda conectada. Cada uma dessas caixinhas e a gente tem um mecanismo de atenção na entrada, exatamente como a gente tem na saída. Então, cada uma dessas coisas aqui não está mais dependendo da anterior para ser processada, não depende apenas da entrada e dos pesos desses arcos aqui, que não estão representados nessa figura. E aí produz-se estado. E a saída é a mesma coisa. Aqui não é mais um RNN, cada um é independente entre si, e o que ele recebe como entrada é os estados passando por esses pesos aqui, desse mecanismo de atenção. Então, cada um desses NNs aqui, eles podem, e os pesos dos mecanismos de atenção, eles podem ser treinados em paralelo. Isso é bem importante. Se não fosse essa questão, essa arquitetura aqui, a gente não teria condições de criar aqueles modelos gigantescos que eu comentei com vocês, porque não teria condições de treinar aqueles modelos, descobrir os pesos, né, usando massivamente arquiteturas paralelas, né, farms de computadores. Então, esse daqui é o nosso amigo Transformer. Se vocês acham isso aqui muito enrolado, esquece. Um Transformer tem Transformers e Transformers. Tem alguns desses modelos linguísticos que usam um encoder. Tem alguns outros modelos, como o GPT, aqueles GPT-2, 3, 3,5, 4, que eles só usam o decoder, esse aqui. Tá? Esse lado vermelhinho aqui. Esse lado vermelhinho pode ser a brincadeira que a literatura faz, é chamar um Transformer de um papagaio estocástico.
Papagaio estocástico no sentido que o papagaio escuta alguma coisa, transformers are, e completa a frase, great. Então, o papagaio estocástico escuta isso daqui e responde isso. Por que ele é estocástico? Porque de vez em quando dá na telha dele de, em vez de responder great, ele responder transformers are nice. É não determinístico, esse papagaio aqui, ele não deterministicamente completa a frase que ele escutou. Isso é uma característica das LLMs. As LLMs, o processamento delas é não determinístico. Bom, agora se vocês acham isso aqui muito estranho, o mais estranho de tudo é que elas não são treinadas em palavras. Elas são treinadas aqui, a gente chama de tokens. Tokens são pedacinhos de palavras. E mais ainda, esses pedacinhos de palavras são transformados em vetores. Então, tudo que o nosso papagaio estocástico faz é olhar para os vetorzinhos de entrada e produzir um vetorzinho de saída. Esses vetorzinhos têm um processo de codificação que transforma palavras nos vetores e um processo de decodificação que transforma vetores em palavras. Então, por baixo dos panos, quando a gente chama o GPT, tudo que ele está fazendo é o que esse papagaio estocástico faz. Olhar para vetores, isso aqui é um vetor de zeros e uns. Olhar para vetores, sequências de vetores e produzir vetores. E aí, traduzir esses vetores para seres humanos, ou seja, traduzir de volta para a palavra. Então, a brincadeira da literatura, quando trata de uma forma menos chata, vamos chamar assim. As LLMs, eu chamava uma LLM de um papagaio estocástico, o que é uma razoável verdade. Então, o que eu tinha comentado para vocês é que aquele primeiro GPT lá que eu mostrei para vocês antes de 2018, ele só usava essa parte vermelha, só o decoder de um transformer. Portanto, ele era um papagaio estocástico como esse, tá? E a única coisa que ele faz é, dada uma sequência de tokens de entrada, produzir o token de saída mais provável, de uma forma não determinística. Se chamar outra vez, ele pode produzir outro token de saída. E esse GPT foi originalmente treinado num conjunto de livros, de 7.000 livros de gêneros diferentes. Aquele BERT, aqui, na minha sequenciazinha de exemplos, né? O GPT é esse cara daqui, o BERT é esse outro de 2018. Então, o GPT é um transformer que só tem a parte do decoder. O BERT é o contrário, ele só tem um encoder, mas ele usa um modelo linguístico mais sofisticado, um Masked Language Model. Esse exemplo aqui é bastante claro. O que o BERT tenta fazer é inferir qual palavra está faltando na frase, ou qual palavra foi mascarada na frase. O papel dele é descobrir qual palavra foi mascarada. Tá? De novo, ele é não determinístico. E foi treinado de novo no mesmo book corpus e na enciclopédia em inglês. Tem variantes do BERT para outras linguagens também. Então, esses aqui são os dois ancestrais das LLMs que a gente tem visto hoje, e eles são, em princípio, transformers ou pedaços de transformers, ou metade da esquerda ou metade da direita. A última coisa que eu queria comentar com vocês, eu só estou ficando rouco, eu estou falando aqui há 1h30, é uma outra coisa que eu citei há algum tempo atrás, que é o problema do chatbot, ou interfaces conversacionais. Isso é um pouco mais complicado do que tudo que eu falei até agora, por uma questão simples. O que um chatbot deveria fazer? Ele receber perguntas em linguagem natural, olhar para como o diálogo foi conduzido até aquele momento e produzir uma resposta para essa pergunta aqui também em linguagem natural. O problema não é processar a linguagem natural na entrada e na saída. O problema é essa questão
de manter o contexto ou o estado do diálogo. Tem aqui um exemplinho que vai tornar isso mais claro. Se eu pegar esse diálogo aqui, essas sentenças, eu não estou colocando a saída aqui para não complicar, né? Então só estou colocando a entrada. Essa sentença 1 e a sentença 4, se você colocar no Google, ele vai te responder o que é Red Bull e o que é taurino. Então, isso aqui, 1 e 4, simplesmente é recuperação de informação. O interessante começa na sentença 2. Can it kill you? O que é um it aqui? Eu tenho que olhar para o contexto e descobrir que na sentença 2, o meu contexto é o Red Bull. Então, quando eu pergunto se ele pode matar, ele é o Red Bull. A terceira sentença aqui é mais chata ainda de processar. Quanto você pode tomar num dia? Tomar do quê? Não tem um it aqui para indicar que é o Red Bull. O contexto é que vai te indicar que essa sentença 3 se refere de novo a Red Bull. Então, num diálogo, você tem que manter essa história de contexto e quando aparece uma interação com o usuário, você olhar para a interação em linguagem natural e para o contexto e tentar descobrir qual é a resposta plausível para aquela interação. Isso é um tanto mais complicado do que parece. Quando chega no Taurine aqui, ocorre uma outra coisa. O contexto, depois da pergunta da interação 4, não é mais o Red Bull. O contexto agora é Taurine. De tal forma que quando você chega na frase 5, o it's aqui, esse pronome, não se refere mais a Red Bull. O contexto agora, o objeto, o foco do diálogo é taurino. Então, eu tenho que detectar não só qual é o contexto, mas quando o contexto muda. Isso é bem complicado e bem interessante, na verdade. Então, o chatbot é muito mais do que simplesmente perguntas e respostas. É um diálogo. Tá? Bom, o que a gente vai ver na próxima aula, não fuja não, porque eu tenho mais coisas para comentar com vocês, tá? O que a gente vai ver na próxima aula é um overview da tecnologia toda do curso, que são essas coisas aqui. Então, deixa eu falar um pouquinho mais sobre o curso agora. Eu vou continuar gravando para vocês não perderem depois o fio da meada. Então, a gente já tem um planejamento do curso até o fim. A primeira coisa importante que eu mandei no e-mail para vocês é que aula é só terça-feira. Quinta-feira é para vocês estudarem. Bom, mas por que vocês vão estudar na quinta-feira? Aí tem um detalhe. Hoje e na próxima semana, eu vou terminar esse papo introdutório sobre LLMs. Na última semana de agosto, eu não estou aqui e nem sei se eu tenho condições de conduzir a aula. Então, melhor cancelar a aula do que depois não conseguir traduzir as coisas direito. Então, agosto são essas duas aulas. O metade inicial de setembro, essas duas, eu tenho 2 visitantes aí. Um deles é esse diálogo que eu comentei agora do chatbot, veio de um paper de uma dessas pessoas que vem nos visitar, então eu convidei a eles para dar essas 2 aulas iniciais em setembro, só que eles ainda não me disseram exatamente qual é o tema, então está aí a definir. E aí, a partir de meados de setembro até o final, é um seminário, né, por conta de vocês. Eu já defini quais são os tópicos e qual é a bibliografia básica. Então, vocês vão ter que preparar aulinhas, como essa que eu dei, e apresentar para o resto da turma, e eu vou gravar isso, né? O que é a tecnologia da OpenAI, do Google, da Meta, são esses 3 grandes players que eu comentei, e alguma coisa aqui de engenharia de software de LLM. Programar LLM é um negócio bem diferente do normal. Então, tem 2 aulas aqui sobre como é que a gente programa LLM, essas 2 aqui. E aí fecha uma primeira parte do curso. Tá? Não, ainda tem mais um pouco.
É, esse aqui é a engenharia de software de LLM. Aqui são os frameworks genéricos, o LangChain, Logflow, o LM Studio, são os frameworks genéricos para facilitar o desenvolvimento de aplicações de LLM. Tá? Então, até o dia 5 de novembro, nós estamos com tudo arrumadinho. Do dia 12 de novembro em diante, eu simplesmente listei aqui aplicações 1, 2 e 3, porque até lá pode ter aparecido novidades e a gente ajusta as aplicações. Mas se não aparecerem novidades, é o que está aqui. Então, esse planejamento aqui é os tópicos e aqui do lado quem vai ser responsável por esses tópicos. Então, eu preciso que vocês, e eu vou mandar um e-mail dia lá o sal, que vocês se organizem em grupos. Por enquanto, tem 9 alunos. Quem ficar solitário, eu completo o par. Então, em princípio, seriam grupos de 2 alunos responsáveis por cada um desses tópicos, né? Então, eu vou mandar um e-mail pedindo a vocês para escolher. Eu prefiro o tópico 1, depois o tópico 2, depois o tópico 3, alguma coisa assim, para eu poder organizar os grupos. E a partir de meados de setembro, o seminário é por conta de vocês. Bom, como eu não tenho lá muita certeza se vocês conhecem uns aos outros, eu estou coletando o e-mail de vocês, vou colocar aqui nesses cantinhos, para vocês poderem interagir uns com os outros e tentar organizar esses pequenos grupos. Então, eu vou tomar a liberdade de compartilhar o e-mail de vocês com o resto da turma para que vocês possam se organizar. Bom, agora o que significa cada um desses seminários? O que é isso daqui? Se vocês olharem mais abaixo desse documento, esse documento vai estar, esses e-mails aqui, eu pedi a vocês ter o que vocês usam para acessar o Google Drive, porque tudo vai estar lá no Google Drive. Então, esse primeiro tópico, tecnologia da OpenAI. Então, vocês andam aqui mais para baixo, está pintado de vermelho, grupo 1, aula 5. Então, o que eu quero que vocês olhem? Os sites da OpenAI, os sites do Google, os sites da Meta são muito bem organizados. A documentação que eles têm é excelente. Então, eu já separei aqui como é que vocês chegam no site da OpenAI e o que vocês têm que cumprir. Esse aqui é o que gera imagem, esse aqui é o que gera vídeo. Tem umas demos aqui maravilhosas, né? E esses aqui são os modelos básicos. Então, quem quiser trabalhar com o grupo 1, ou seja, dar o seminário da aula 5, são essas coisas em vermelhinho que tem que estudar. E vai por aí afora, tá? Aula 2, aula 3, e assim vai. Então, tudo que está em vermelhinho aqui, nessa lista grande aqui, são os assuntos a serem tratados. E já tem aqui já tem aqui algumas coisas de aplicações pré-definidas, né? Então, todas as aulas e toda a documentação das aulas que vocês vão precisar para preparar as apresentações está nesse mesmo documento. E aí, eu vou pegar a gravação de cada uma dessas aulas e hiperlinkar aqui. Então, a gravação desta aula, daqui a pouco, vai estar nesse hiperlink e esse documento vai estar lá no nosso Google Drive. Então, vocês não precisam acessar qualquer outra coisa a não ser o bendito Google Drive. E a partir do Google Drive, vocês têm as referências e a gravação das aulas. E aí vamos nós até o final do semestre. Tá bom? Então, repetindo a história, eu preciso que vocês se organizem em grupos, não precisa ser hoje, posso esperar até daqui a 2 semanas, mas pensem nisso com cuidado. Se quiser, já olha lá os assuntos e as referências que eu coloquei para vocês.
E aí, todos esses, o ChatGPT, o Gemini, o Google e o Llama, permite você criar uma conta e depois brincar com o sistema. A minha sugestão, não cria a conta enquanto vocês não tiverem certeza do que vocês querem fazer, porque essas contas têm tempo limitado. Acho que o Google são 3 meses, uma coisa assim, se não me engano. Então, quero trabalhar com Gemini, tecnologia da Google. Tem coisas maravilhosas lá. Então, tá bom. Quando chegar mais perto de preparar a aula, vocês criam lá a conta e podem brincar com a tecnologia do Google. Mesma coisa com o OpenAI, com a tecnologia da Meta. Então, é assim que a banda vai tocar, tá? Google Drive, esse documento de planejamento e apresentações por conta da turma. Tá? Eu já tenho feito isso há alguns semestres e as apresentações têm sido excelentes. Ok? Chega por hoje, eu já estou falando aqui há 1h30, já estou Professor, rouco. professor, Oi? professor, tudo bem? Desculpa, tudo bom? Eu tô com uma pergunta. Tenho Claro. dois amigos meus fazendo a matéria, o Caio e o Zepa, e como o senhor disse que o número de participantes é ímpar, eu posso fazer um trio com Pá. eles? É Não, par? o problema é só, Ah, olha tá. Ah, só, espera mais um pouco. Essa tá. história de organizar a turma em grupos, ele me deixa maluco. Porque chega no Depara, tem gente que sai eram 10 alunos. Hoje eu fui Uhum. olhar lá, a pauta já tem um a menos. E aí, quando tem o Depara, aparece mais gente, sai gente. Então, Tá, deixa eu responder a sua pergunta mais adiante um pouco, para saber tá bom. se a gente vai poder ter grupos de 3 ou os grupos vão ter que ser de 2 mesmo, tá? Tá bom. Tem um Show pouco de de bola. paciência. Daqui a 2 semanas a gente bate o martelo. Me lembra isso, tá? Me Tá pergunta bom. na próxima aula, sei lá. Tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado, professor. Bacana, Rodrigo. É isso. Tudo certo? Então podemos ir tomar água, qualquer outra coisa. Eu vou parar de gravar aqui